Olá para você que nos acompanha. Hoje nós estamos recebendo a Tânia, o Júnior do Xumaré, que são representantes do Candomblé, religião de matriz africana. Então sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa de fé. É uma alegria tê-los aqui conosco. É uma alegria, um motivo de muita alegria poder participar e estar trazendo aí alguma informação, algumas orientações também sobre a nossa religião. Que bom. Para a gente iniciar a nossa conversa, seria muito interessante você apresentar elementos do candomblé que você pode ajudar as pessoas a despir desses preconceitos, né, de comparações por falta de conhecimento. Então, você trazendo esses elementos, né, da sua religião, seria muito interessante para a gente poder iniciar essa conversa. Elementos da nossa religião. Então, nossa religião, meu nome é Tânia Vitor Lima de Castro, vou fazer uma apresentação, né? Sou matriarca de religião de matriz africana, o candomblé, há 45 anos. Nasci e me criei dentro do candomblé, mas o candomblé é uma religião iniciática. E isso traz mais preconceito, né? Essa especulação sobre o candomblé. Por que raspa a cabeça? Porque qual a diferença da Umbanda e o candomblé se são de matrizes africanas? Então, o candomblé ele veio dentro dos navios, né, com pessoas escravizadas de várias etnias, de vários lugares. Pessoas essas que eram intelectuais, não eram pessoas sem cultura, sem inteligência, e trouxeram de vários lugares de África essas culturas. Então, nós fomos agraciados, na realidade, porque em África, no culto tradicional, em cada região, cultua somente uma divindade. Então, eu sou de Oiá, e a Lorixá Tânia é de Oiá. Oiá, em Ançã, uma divindade dos ventos, dos raios, uma mulher que busca um empoderamento feminino, né? Uma divindade que vai ao mercado, que vai empreender. Não é parecido com a submissão, uma mulher submissa. Então, as nossas divindades femininas, elas são assertivas, elas são empoderadas. Então, em cada região de África, seria o culto só de uma divindade. No Brasil, chegou nesses navios pessoas, esse tráfico de seres humanos, a contribuição de vários lugares. Então, a África é um continente, o meu culto, o nosso culto, que é de Queto, né, que chegou por volta do século XIX, né, os primeiros a chegar foram os Bantus, que são Angola, né, são da região de Angola, e nós, Iorubás, Nigéria, chegamos por volta do século XIX. Então, essa religião, né, que não era considerada religião, hoje nós já conseguimos esse avanço aqui no Brasil, ela foi repensada, ela foi remoldada, porque, imagine, vieram, não tinham nem roupa, chegaram nus e chegaram aqui, não tinha esses elementos para o culto. Por exemplo, não tinha o inhame, mas tinha o aipim, que é a mandioca. Então, não foi inventado, foi remoldada, mas através das divindades, através da orientação das próprias divindades. Nós temos um oráculo que chama-se Merim de Logum, que são Merim de Logum, quer dizer 16 búzios, 16. Merim quer dizer 16. Então, são 16 divindades cultuadas e variações dela, como se fossem parentes, né? Odé, o caçador, tem Otim, tem Logum-Edé, que é da família dos caçadores. Então, 16 divindades cultuadas no Brasil e suas variações. Então, ali foi repensado, né? Temos as nossas indumentárias, são várias a nossa culinária, que tanto contribuiu aqui no Brasil, a nossa linguagem, a nossa dança, que são diferenciadas, por exemplo, da Umbanda. Então, voltando ao ponto inicial, que é uma religião iniciática, onde nós temos que ficar reclusos por 21 dias, né? Fazendo as nossas orações, deitado em esteiras,
rezando sobre folhas, envoltos por um devô. Devô quer dizer um lençol branco, né? Como se fosse ali um ventre, né? Um ventre materno, para reconexão, para nos conectar com os nossos ancestrais. Então, isso já cria um grande preconceito, porque falam que nós fazemos pactos com o demônio, né, nesse momento, porque nós temos incisões no corpo, né, que é feito incisões para enxertar pó dentro desse nosso corpo, que é o ará, né, esse templo do nosso orixá. Orixá. Nós estamos falando de Ori. Ori é a cabeça. Está falando sobre a nossa existência, né? Sem a cabeça não é possível existir o ser humano. Então, foi o primeiro que vem, é a cabeça, o orixá. É o Senhor, a Senhora, a cabeça da nossa própria existência. Então, quando nós passamos por esse processo iniciático de raspagem do cabelo, esses aberés, que no Angola fala catulagem, que é essas incisões, porque são cortes, já sofremos um racismo muito grande. Ali nós fizemos um pacto demoníaco e assim nos tornamos a própria imagem do diabo. Quando você fala dessas incisões no corpo, ou do processo iniciático como um todo, ele é feito apenas nesse processo de 21 dias, ou isso vai acontecendo ao longo que a pessoa vai se imergindo dentro da experiência religiosa? Esse processo iniciático, ele tem um começo, meio e fim, ou ele é para toda a vida? Você poderia entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto? Isso, então. Dentro desse processo iniciático, que dura, o iniciático é 1 ano. Então, depois de 1 ano, é como se fosse um bebê, ele começa a caminhar. Depois, nós temos o começo, o meio e o fim. Tudo tem começo e o fim e o porquê dentro do candomblé. Então, o processo iniciático foi esse renascimento, essa conexão, esse reencontro com o ancestral, né? E aí, nós temos o meio, que é os 7 anos, que é a formatura dessa pessoa. Quando ela está mais madura, que passou 7 anos estudando sobre o orixá, e tem que ser de modo bem efetivo, né? Não pode ser uma pessoa que foi despreparada para receber essa graduação. Nem sempre essa graduação condiz com o ser babalorixá ou ialorixá. Ialorixá quer dizer mãe, né? A mãe, e o babá quer dizer pai. Por que mãe e pai? Porque é o que vai cuidar, é o que vai orientar, é o que vai conduzir, né? Aquele orixá, aquele ser humano também. Então, depois, na morte, né, que é o ritual fúnebre, e mais o enfrentamento que nós vamos ter na hora de preparar essa pessoa para esse novo momento, né? Esse renascimento para o Orum, esse retorno para o outro lado, né, espiritual. Então, nós somos impedidos também de atuar, de estar fazendo os nossos rituais no ato fúnebre. E é muito triste, porque é um momento de dor. Então, essas incisões, o correto é acontecer no começo, no meio e no fim. Porque quando faleceu, quando existe a cerimônia fúnebre, que é o axixê, é retirado, é despreendido tudo do orixá da pessoa. A pessoa segue livre, sem orixá, nesse momento. Então, o orixá dessa pessoa pode continuar sendo cultuado, mas agora ela pertence ao Orum, a outro lugar, onde o Criador vai receber, né, junto com as outras divindades, que é o Oiá, né, que são essas divindades que tomam conta dos espíritos. Sim, eu acho que, se o Cristo me permite, né, fazer uma pergunta, que sou muito curioso, se nós fôssemos entrar, né, falando um pouco desse processo iniciático, agora aproveitando para fazer uma ponte com a parte ritualística, toda religião é formada, né, composta dos seus ritos, das suas formas, e o que me chama muita atenção nas religiões de matriz africana, e hoje vocês aqui falando em nome do candomblé, são a questão, pelo menos que me chama muita atenção, do colorido, né, da cor, o quanto que isso representa, ou como que isso comunica
né, a expressão de fé, e também, né, já aproveitando a questão das cores, essa simbologia, também o papel da música, né, o que isso representa na experiência religiosa de vocês, o como que isso ocorre dentro do processo ritualístico. A gente não tem muito tempo para falar muito, mas se puder fazer uma pequena introdução para a gente entender o que é a celebração, né, esse ato desse encontro, né, como que vocês celebram essa fé. Eu vou falar sobre cores, né? Cada orixá tem uma cor que é referente, que é relativa a esse orixá, né? E essas cores dialogam muito, você vê nessa imagem aqui, nós temos aqui também no meu pescoço, os nossos ilequés, que as pessoas conhecem por guias, né? Que são guias, são ilequés, que são essas miçangas. Aqui é uma miçanga que já é brasileira, né? Aqui já é um coral africano, né, que veio de Nigéria. Então, essas cores dialogam. Aqui fala que eu sou de Oiá, que é de Ançã, a cor marrom é de Oiá no candomblé. Então, essas miçangas adornavam os tronos, né, elas enfeitavam coroas, entendeu? Então, isso é sinal de realeza, isso é sinal de compromisso com o nosso ancestral. Então, ali nós vemos as cores do orixá Ogum, que é azul, né? Esse vermelho que para nós de Queto é do orixá Ieuá. Em Angola muda muito as cores. Então, o azul celeste, que é de Odé, que é do caçador, que é de Oxóssi, no Angola é o verde. Então, muda dependendo da região de África, né? E as indumentárias em si, o ojá, né? Esse mesmo turbante que eu carrego na cabeça, ele dialoga, ele fala sobre a minha posição política, às vezes, né, dentro de África que eu estou falando, minha posição religiosa, sobre se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu sou do orixá masculino e feminino. Então, nós não estamos falando de uma moda que a pessoa pode colocar um turbante na cabeça e sair usando como moda. Isso acaba sendo uma apropriação cultural, né? Então, ele vai além disso, ele perpassa sobre a questão da moda. Então, esse mesmo ojá, ele vai ser utilizado para carregar o meu filho, né? Vai ser carregado para eu defender, proteger a minha barriga, o meu ventre, como mulher, contra espíritos negativos que existem, que nós acreditamos, não acreditamos em demônio, mas acreditamos em espíritos que nos afastam do Criador, que é Deus, né? Então, esse mesmo ojá eu posso utilizar como uma rodilha para carregar uma água, né, na cabeça. A gente utiliza muito dentro do culto essa candomblé afro-brasileiro. Quando a gente está falando afro-brasileiro, eu estou falando do candomblé que ele foi repensado no Brasil e também cultua as divindades dos indígenas, né? O espírito indígena, os povos originários, porque nós respeitamos o dono da terra, até por medo, por respeito, mas respeitamos muito quem veio primeiro. Então, é afro-brasileiro. Nós estamos falando também dentro dessas indumentárias, um anel. Olha aqui, esse anel é uma joia de crioula. Ele dialoga também, ele fala que é um anel para uma Ialorixá, que ela recebeu no momento de uma formatura, né? E essa joia, mulheres escravizadas utilizaram para guardar, né? Para reservar, para vender, para conseguir a sua alforria. Então, é muito importante, muita coisa importante dentro do candomblé. Falando dessa celebração, da ritualística, existe o ritual de iniciação, as festividades das divindades da casa, né, que vão acontecendo no decorrer do ano, existe um calendário, mas não é semanalmente, nem quinzenalmente, como às vezes na Umbanda, porque o candomblé é muito rico dessa ritualística. Quando nós falamos de ritual, é porque é organizado. É muito organizado. Como eu falei no início, é uma faculdade paralela, onde nós aprendemos sobre o destino da pessoa, sobre botânica, sobre cores, sobre ori. Nós temos que nos preparar psicologicamente também para cuidar do outro. Então, não acontece várias vezes no mês, acontece 4, 5, 6 vezes no ano, dependendo de cada casa.
E também nas formaturas dos adeptos, dos homo-orixás, que são filhos de orixá, porque nós não temos santos, nós temos orixá, divindade. E acontece um xirê, uma roda bonita, onde compõem os filhos, os membros, as pessoas iniciadas. As pessoas que não são iniciadas, elas só podem utilizar cores brancas, fios de conta branco e transparente, também cristal, porque ainda só está ali observando, participando da parte externa, não do orô, do segredo, da parte ritualística, que temos que tomar cuidado. Por que esse segredo? Também incomoda. Por que esse segredo? O que eles fazem? Bebe sangue? O que eles fazem lá dentro? Temos que tomar cuidado, porque quando nós falamos da ritualística, esse segredo é importante. Por quê? Falar pouco é prata, quase não falar praticamente nada é ouro. Por quê? Porque pessoas despreparadas podem tirar proveito dessas informações e praticar indevidamente, trazendo malefícios. Sim, perfeito. Uma curiosidade que eu tenho muito sobre o candomblé é a participação da música, né, dos tambores, é algo que eu acho muito bonito de acompanhar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da presença da música nesses rituais. Dentro do candomblé, a alma do candomblé é a cozinha, a culinária. Tudo que essa oferenda, ela é um sacrifício. Ela também é um sacrifício, é um ato de reconhecimento, de sacrifício, de reciprocidade, e tudo que se coloca dentro da culinária votiva é rezado e tocado e cantado. Então, a percussão ela é muito importante. Ela é dirigida por sacerdotes, que são os ogãs, que é um sacerdócio também. Tocar esses tambores, esses ilus, que é aqui no Brasil conhecido por atabaques, mas esses ilus, falando de África, ilu, na realidade, é o nome do tambor. É evocar, trazer a presença dessa divindade nesse momento do transe. Então, é um sacerdócio. E é muito importante. E também, esses toques, eles têm, cada orixá tem o seu toque no nosso candomblé de Queto. Então, o Adarum, o Agueré para Oxóssi, né? O Daró para Yansan e vários outros. Então, cada um também tem seu toque, para você ver como é organizado, e esse toque tem nota, não é tocado de qualquer maneira, como as pessoas pensam que é apenas uma batucada. É como você colocou, é organizado. Né? É muito organizado e bonito. Eu queria adicionar uma pergunta aqui. Primeiro foi apresentado você como júnior, né? E depois, né, conversa de bastidor, a Tânia falou, olha, Júnior de Oxumaré o coloca dentro da religião. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, ao me dirigir Júnior de Oxumaré, o que isso representa, para que a gente possa entender. Então, como a Ia falou, me apresentando primeiro, né, eu sou Júnior de Oxumaré, eu tenho 19 anos, sou uma orixá do Ilebela Kitoyalabara, que é o nome do terreiro, né, fui iniciado pela Iá, e cada um de nós, os filhos, meus irmãos, tem um orixá. A Iá explicou, né, que lá em África se cultua em uma região um orixá só, por exemplo, ela é de Oiá, e aí eu também seria de Oiá. Mas cada filho aqui no Brasil tem o seu orixá. Eu sou de Oxumaré. Quando você se refere a mim, Júnior de Oxumaré, está dizendo que esse é o meu orixá, que eu sou dele. A mãe e a Tânia de Oiá. Você está se referindo a ela como filha de Oiá. Certo. Gente, eu recebi uma notícia da produção que o nosso tempo já deu, né? A gente queria falar sobre tudo, mas queria agradecer muito a presença de vocês, e a Tânia, o Júnior do Oxumaré, porque isso abre portas para que nós possamos vencer preconceitos, vencer ideias pré-concebidas que acabam ocasionando
violência desnecessária, acaba causando divisão, e penso que nós precisamos nos unir em nome da paz. E conhecer as experiências, ter um conhecimento correto, adequado, e melhor do que isso, né? Falar a partir de, que isso é o mais importante, pode abrir as portas que nós precisamos para esse caminho de paz. Então, Exatamente. Eu gostaria de deixar as minhas considerações finais falando sobre essas pessoas, o preconceito. Tudo que vem contra as religiões de matriz africana fala sobre o racismo religioso. Então, tudo que é do preto é demonizado. Nós não acreditamos em demônio, como eu disse inicialmente, e dentro do candomblé nós aprendemos a folha para o bem e a folha para o mal. Então, depende do caráter da pessoa. Como em qualquer religião, pode ser utilizado para o bem e para o mal. Então, que venham conhecer um terreiro, que quebrem esse preconceito, que vão lá conhecer. Como eu estava falando para o Christian, eu falo de quente para você. Você nunca sentiu essa temperatura, você vai saber, você vai ter o conhecimento, a vivência do que é quente, do que é frio. Se você nunca tomou um açaí, você vai ter o conhecimento, você vai lembrar desse sabor? Não. Então vão conhecer o nosso culto, que é muito bonito, que é carregado de axé. Quando eu falo axé, é energia vital. Quando eu falo axé, eu estou falando assim seja. Então, é muito importante que as pessoas quebrem e dê esse preconceito, essa resistência, e vão lá nesses templos conhecer, porque não é um lugar de demônio, de culto a demônio, e também não é um balcão de magia pronta. É um lugar de preservação da linguagem, da vestimenta, da cultura, né, da percussão, da música e da culinária africana e afro-brasileira. É isso. Então, hoje encerramos o nosso encontro sobre o candomblé e você fica com os próximos programas sobre a religião.